Oi, Oi, Eric, tá me ouvindo? alto e claro. Ah, tá ótimo. Deixa eu só ajeitar aqui o celular. Vou E aí, colocar um fone. tá. Não está legal. Tá legal não pra você? Não, tá legal, só a posição do celular. Pronto, pronto. Tá ok. Tá ok. Vou ter o fone. E aí, o som, como é que tá? Tá ótimo pra mim. Tá ótimo. Tá, tá, tô ouvindo super bem. Vou abaixar um pouco pra mim aqui. Vamos lá. E Gente, aí? tudo certo. Agora é esperar dar 7, né? Aí a Exato. gente Afirmativo. Quer sair? Aí a gente responde. volta de novo? Não precisa. Acho que não tem necessidade da gente sair e voltar. Falta um minuto. Ah, é verdade. Vou fazer countdown aí. Contagem regressiva. Isso aí. Contagem regressiva. E aí, pessoal, brasileiros? Porque eu tenho um monte de gente que não é brasileira no meu Instagram que trabalha na marinha mercante. Estão me ouvindo bem? Ah, A sei. gente, ó, tá aqui nada brasileira. Ó, Não, galera, entrou ali alguns que eu conheço. Entrou o vocês estão Jonathan, ouvindo a Geraldo é meu gente? amigo. Vocês estão ouvindo bem a gente? Alguém pode dar um sim aí nos comentários? Ah, tá. Acho que o Nido Santos está ouvindo. O Hugo Flow. Ok. Eu acho que todo mundo ouve. Senão já estariam reclamando, não? Não, o Geraldo botou um joinha ali. Ótimo, ótimo. Bom, gente, a gente vai começar a live agora com o Eric Nascimento, mais conhecido como Eric Saylor, né? No Instagram ele é @Eric Saylor, se vocês quiserem seguir ele. E o objetivo dessa live é contar um pouco da história dele, que é uma história que eu considero muito bonita, né? Uma história assim louvável. E também a gente inspirar as pessoas de que os sonhos são possíveis. Então é isso. Vamos lá, começar. Sim, Eric, conte um pouco do início da sua história, como foi que você entrou na Marinha Mercante. E uma das coisas que eu tenho muita curiosidade é sobre o curso de MAC, né, de Marinheiro Auxiliar de Convés, que não é o curso para você virar moço de convés, né? É um curso diferente. Então, são Acho que duas nem perguntas existe. Eu creio que nem mais exista ele. mais. É, eu creio. Eu tô por fora. Uhum. Tem que olhar normal, Mas, né? uhum. Mas assim, primeiro como foi que você entrou e como é que foi que você fez o curso? A Como história é foi que, na longa, verdade, né? como você quis entrar e como foi que você É, fez o curso na época? exatamente. É, então, Uhum. tem um início. Todo mundo tem um início, né? No Claro. meu caso, vem da infância. Se eu contar da infância, nós vamos ficar até semana que vem aqui falando. Sim, porque o contato com o navio já é desde criança, né? Eu já desenhava navio desde na escola, estava lá viajando e desenhando navio, desenhando porto. E na fase minha do ginasial, eu estudei numa escola que fica em Paú, quem é daquela região conhece Paú, que é na beira do cais. E a escola é exatamente de frente para o cais, a minha sala eu ficava vendo os navios, via o porto, o guindaste movimentando carga, manobra de navios, está no meio da prova de matemática, o navio solta um apito, rebocador apitando, você toma um susto, Era o trem fundo passando, sonoro, né? Era o é tema, isso era o aí, tema. é a trilha sonora. E Trilha nas. sonora da novela. Isso, isso. Aí você chegava de manhã cedo, eu estava de manhã. Chegava muito cedo, chegava às 6:30 da manhã, já na porta da escola, aquele monte de carreta na frente da escola, cheio de carga, com aço, fazendo fila na porta. É legal, né? Aí você vive aquele clima de porto, né? E você já começa a entender as coisas, o que, que é o navio, o que, que é manobra, você fica observando. E na minha sala, meus próprios colegas, amigos de infância, os pais deles eram marítimos, muitos eram. Não eram poucos, eram muitos, vários. E eu tive parentes também. Mas os parentes eu não tinha muito convívio porque viajava. Meus parentes eram de longo curso. Era da época do longo curso, ficavam muito tempo fora. Aí meu pai falava, isso é na vida, não sei o que, fulano, a gente nunca vê ele. Era o tipo de parente que ficava um ano fora. Ui, deu uma falhada aqui. Peraí. Um pouco diferente, os pais deles. Deu uma falhada, mas Então, voltou.
Voltou? E os meus colegas eram um pouco diferentes, esses colegas meus, né? Os pais deles trabalhavam no portuário, em rebocador. Todo mundo ali na minha sala, praticamente todos eles que eram amigos meus, era ligado à área portuária. Eu tinha estivador, tinha carreteiro de porto, guindasteiro, tinha marinheiro, tinha mestre, condutor, tinha pessoal de oficina. Então eu já tinha uma ideia, já assim, clara do que era. Mas eu não tinha muita vontade, né? Porque eu via o sofrimento que era. Tinha um sofrimento envolvido nisso aí, né? Os filhos falavam, isso Com era vida, certeza. não sei o quê. Todo mundo reclamava, né? Tanto que meus amigos, poucos se tornaram marítimos. Pouquíssimos. Não quiseram seguir a carreira. E eu sou de Vitória, né? E aqui não tem nenhuma tradição de oficiais. Aqui não tem, nunca tem. Nunca houve. Os oficiais aqui do Espírito Santo entraram todos por acaso. Não tem nenhuma tradição, a não ser os que são ligados aos práticos, né? Que tem alguns. Que eu Só uma conheci alguns, pergunta. inclusive. Esse Paú é no É um Espírito Santo, em bairro. Vitória. É Ah, um bairro tá. em Só Vila para quem. Velha. Eu não sei, eu Se não sabia, situar. acho que tem gente que não tem. Só pra gente se É, situar no mapa. quem é da antiga, marítimo da antiga, conhece muito, porque ali é um porto muito antigo. Foi construído na época da Segunda Guerra, bem antes. O primeiro cais de minério da Vale era ali. É Que histórico interessante. ali. Tem uma história legal pra caramba. Eu estudei essa história com os anos, fui aprender e convivi ali. Estudei na escola que minha mãe estudou. Minha mãe me colocou nessa escola porque queria que eu estudasse lá. Eu odiava aquela escola. Gostava do lugar. O lugar era ótimo, era divertido, um playground para mim. Porque passava o trem na linha atrás da escola, aí de frente tinha um porto, a cidade era do outro lado, aí tinha lancha atravessando, tinha catraia. O pessoal matava a aula, pegava lancha, ia se fugir lá pro centro da cidade, entendeu? Era no bairro Sim. que ficava de frente pro centro da cidade, e era a região portuária. Só que não era uma região portuária perigosa como é em alguns lugares, né? Igual Santos, que é perigosíssimo, ou beira do cais Sim. do Triunfo, Rio de Janeiro ali, você não pode andar a pé, né? Ali não, ali é um bairro residencial que tem uma região portuária. E nos anos 80 não tinha droga, não tinha essas coisas, né? Não havia. Havia ali uns inferninhos ali, mas ninguém ia à noite. Mas enfim, todo porto tem isso. Aí, enfim, eu já tinha esse convívio. Mas eu tinha outros objetivos, estudar mais, sei lá. Ou trabalhar com a família, né? Minha família tinha os negócios deles. E aí, eu lembro que foi em 95 que foi o ano de decisão, 1995. Que aí, nesse ano, eu já convivia bem com esses amigos, que eles eram também praticamente familiares meus. E aí, todo fim de semana tinha churrasco em rebocador. Na época não existia a ICM e as PS. E a base de rebocador não Era era. liberado, né? Era, Liberado. a base de rebocador não era no porto, era fora do porto. Hoje está muito mudado. E aí eles iam para lá, e vamos para lá, cara, vamos pro rebocador, tem manobra, a gente sai, é legal. E aí, pô, ia para lá todo fim de semana, aí eu via como é que era a manobra, via. Então, meu objetivo, meu foco era trabalhar no apoio portuário. Era trabalhar em Sim. rebocador de porto, era meu sonho. Era o que eu queria, que eu almejava. E daí que entra essa parte que você falou de MAC. MAC não existia. O que existia, talvez você não saiba, era categorias diferentes, antes do STCW. Eu peguei a época era anterior ao STCW chegar no Brasil, que a convenção é de 72, mas só chegou no Brasil nos anos 90, na verdade, 95, foi o ano limite, né? Mas em 95 ela não foi implantada também no Brasil, era uma bagunça completa. A STCW só foi realmente implantado no Brasil, creio que 2000 em diante, que aí começou a emitir certificações no padrão, né? Que até então era uma bagunça completa. Existia 3, 4 tipos de certificações diferentes aqui no Brasil. Era em papel, qualquer um falsificava, eram certificações confusas, escrito tudo errado, né? Você já deve ter ouvido falar, os marítimos mais antigos conhecem, pegaram bem. Enfim, então tinha uma categoria que era só uma coisa do Brasil, que era o marinheiro regional de convés, máquina, aí tinha marinheiro regional de convés e máquina, mestre Arrais e mestre regional. Esse E marinheiro tinha, regional, ele era um que fazia tanto pro convés, trabalhava tanto no convés quanto na máquina, não é isso? Ou não, eu tô não, enganada. tinha Ah, convés tinha e máquina. separado. Tá, então tá bom. Tinha separado, era Tá, separado, era categoria, era carreiras separadas. E tinha um tá. condutor também, né? Tinha tanto o marinheiro, o condutor e o. Não era condutor, na verdade, todos os condutores eram condutor mesmo, né? Condutor classe certificado.
Mas tinha gente de máquina que despachava como se fosse um condutor, porque regional era só dentro do porto. Depois que implantou a convenção, aí as empresas mesmo de reboque tiveram que contratar ou pedir, ou mandar os marítimos deles trocar. Eles trocaram a carta. Não houve curso, isso é engraçado. Foi uma coisa tão desesperada que todo esse pessoal, não todos, mas a boa parte foi lá e trocou a CIR. Só tinha CIR, ninguém tinha papel certificado, era só CIR. Era CIR com selo, eles iam lá na capitania e trocavam o selo. Aí os que eram mestre, passou, se eu não me engano, direto para marinheiro. Foi isso que aconteceu. Foi isso em 96, 97, 98 que aconteceu isso. Em 98 extinguiu o regional, acabou. Então a Marinha teve que promover todo mundo que era regional, todo mundo entrou pela janela. Todo mundo passou para longo curso. Foi um desastre. Isso foi um desastre para mim, porque foi justamente na época que eu estava começando. Porque quando eu comecei, eu estava focando nessa área, que era o mais palpável, mais fácil, era o que estava na mão, e o embarque em porto não é ruim. Porque eu via, conhecia, e os amigos falavam. Boa. A escala boa, o salário era melhor até na época, hoje nem tanto, mas na época era muito melhor do que trabalhar em navio, e navio só tinha resultado cabotagem, longo curso, só havia a aliança, que ninguém queria porque tinha uma empresa muito rígida, era muito rígida, né? E a Doce Nave. Tinha Norsul, claro, tinha outras empresas. Mas a Doce Nave era, na nossa região, era a empresa, que era a escola. Que todo mundo que era de longo curso no Espírito Santo começou na Doce Nave, porque a Doce Nave, o embrião dela é no Espírito Santo. As pessoas não sabem disso, mas o início dela foi em Vitória. E, inclusive, os primeiros navios eram registrados em Vitória. Os primeiros navios deles. Então, ali é um berço do pessoal da Doce Nave. E eu conheci muita gente que foi meus primos foram da Doce Nave. Mas eu não queria ir para a Doce Nave, porque já era aquela escala de 7 meses. E o salário não era uma maravilha, no porto era muito melhor. Então eu fui procurar iniciar na profissão em 97. Que aí fui na capitania, aí por causa daquela ranço de marinha, vamos falar bem rasgado aqui, essa que acontece, cheguei na capitania, vai ter uma inscrição para o curso. Eles falaram que não vai ter inscrição nenhuma, quem é você? É sempre assim, quem é você? Eu falei, o sindicato mandou aqui. Não, o sindicato não pode mandar ninguém aqui. Eu falei, mas não vai ter inscrição, quero me inscrever. Vai trabalhar no banco. Falou bem assim comigo, vai procurar emprego no banco. Isso aqui é para quem não tem futuro, não. Essa é a mentalidade. Quando eu comecei, a mentalidade era outra. A mentalidade das pessoas era que marítimo era gente que não tinha futuro nenhum. E realmente, eu entendo isso. A bordo é o que você encontrava, entendeu? Eu trabalhei com gente perigosa a bordo no começo. Sim, eu já enfrentei situações. Né? Aqui no Ciaba era assim, tipo assim, o meu pai, quando foi fazer faculdade, ele sempre falou. Eu perguntei pro meu pai, né? Pô, pai, por que você nunca me falou da Marinha Mercante do Ciaba aqui em Belém? Aí ele falou, na minha época, quem fazia Ciaba é quem não passava para ser engenheiro, para ser médico. Era tipo assim, quem não tinha muito futuro mesmo. Aí ia pra Marinha Mercante. É essa visão mesmo que você teve em 97. E eu que era idealista, era um sonho. Eu não me importava se era coisa de renegado. Bom ou ruim, né? Eu sabia que era trabalho duro, que não era fácil. Eu não queria constituir família, não tinha esse plano. Diferente de amigos meus, vou estudar, vou ser engenheiro, vou ser de advogado, e realmente se tornaram, graças a Deus. E casaram cedo, eu não, eu demorei a casar, enfim. Mas eu não queria, eu queria uma aventura. E para quem tinha essa ilusão romântica, ainda era a época que existia. Que inclusive, sim. Na época que eu fiz essa inscrição, eu consegui me inscrever. O que aconteceu foi o seguinte, eu ia me inscrever para a regional, era a última turma de regional. Abriam turmas diversas vezes ao ano, entendeu? O pessoal tirava a carteira, assim, era lá laço, tirava a carteira por tirar. E eu fui junto com um amigo meu, ele tirou, e o pai dele era marinheiro, de lancha. Aí ele, isso aqui meu pai que me obrigou a fazer, eu fui junto com ele, escrevi com ele. Eu não me inscrevi. Ele se inscreveu e eu não. Aí eu voltei lá de novo, não deixaram me inscrever. Por preconceito. Caramba! Era um guri, né? Eu tinha 19 anos de idade, magrinho, cheguei bem arrumado,
E aí fui maltratado na capitania. E eles tratavam as pessoas assim. Só que o meu tio não morava mais no Espírito Santo. Meu tio era capitão de uma guerra. Ele ainda Que estava legal. nativa. Mas eu não queria pedir nada pro meu tio. Não queria fazer nenhum pedido a ele. Eu queria fazer as coisas pro mérito. Depois chegar, tio, eu entrei na Marinha Mercante. Mas, cara, foi uma decepção muito grande. Você chega, fui lá para fazer, começar, né? E eu sabia que tinha uma prova em seguida. E é o seguinte, se você era regional e você tentava a prova para moço, você já estava na reserva de vagas. Que era só 25 vagas. Se eu não me engano, 70% era para os regionais. Aí eu não lembro se era... Aí sobrava 30%, né? Aí eu acho que 15 era para pessoal de marinha de guerra e sobrava quase nada para quem era paisano, como eles falavam. Para quem não era nada. Avulso na vida, né? Avulso na Eu vida. estava, exato, eu estava nesse meio dos avulsos, do ninguém. Do ninguém. E aí eu não consegui tirar de regional, 2 meses antes, foi a última turma, e acabou o regional, acabou, fechou. Veio a portaria, ó, acabou o regional. E aí não abriu nada, entendeu? As portas foram fechadas, aí chegou a prova. Eu estudei feito um louco. Comprei todas as publicações que eu conhecia, que eles não tinha um programa de estudo, era uma bagunça completa. Não havia, eles não te passavam nada. Você sabia pela boca cair, né? dos colegas falavam, ó, vai cair, pode cair isso. Aí fui na capitania e comprei todas as publicações que eu encontrei pela reta. Eu estava estudando coisas muito avançadas. Enfim, foi 1.200 inscritos. Caramba. Naquele ano. Foi em Quantas vagas? 96. 25? Não, 25 não, vagas. aumentou um pouco. Não, era 25 vagas total. Tá. Mas não foi mais de 1.200 inscritos. Eu me inscrevi para máquina, para moço de máquina e convés. Escrevi para as duas. Máquina foi menos inscritos, convés foi mais. Mas isso aí que é um ponto que eu estou refrescando a memória. Esses 1.200 eram para as vagas avulsas, 6 vagas. Eram só 6 vagas para 1.200 candidatos. A prova não é difícil, a prova é mal formulada, a prova é horrível e mal escrita, não é prova de marinha. Entendeu? E eu não usei nada a meu favor, não cheguei lá na capitania e falei, eu sou parente de fulano. Só que quem era o auditor da prova era meu tio. Ele estava no primeiro distrito naval. E ele era auditor dessa prova. E ele foi lá, ele me encontrou lá em frente à escola de aprendiz de marinheiro, porque era tanta gente que a prova não foi na capitania, ela foi lá na EAMES, na escola de aprendizes. Tá. Aí eu tava lá, aquele montão de gente, eu vi um carro de marinha mesmo passando, com motorista. Aí o carro buzinou, eu tava em pé, meu tio, o que você está fazendo aqui? Eu fazer a prova. Ele regalou o olho, depois que aconteceu tudo, ele me chamou, escondido, claro, ele é auditor, você não me falou. Eu falei, não preciso te falar. Eu falei, é difícil passar, né? Você tá vendo aí a quantidade de gente? E eu fiquei suplente. Por causa... Oi, onde você pegou o que eu falei? Uhum. Eu fiquei de suplente para a idade. E você ficou suplente. Muito... eu tenho que resumir mais, que a história é muito louca. Era muito novo. Era muito novo. Tinha muita gente muito mais velha. Tinha homem de 60 anos, quase 70 anos fazendo a prova. E os critérios, como você sabe, vai idade, né? Idade conta. Entendeu? Antiguidade, né? Idade. Sim. Até hoje conta em concurso. Até hoje, E aí eu empatei de suplente com um camarada que era 5 anos mais velho do que eu. Fiz até fiz o físico, porque os suplentes fazem, um monte de suplente fez, e eu fiquei na boca para entrar. Tanto em máquina quanto convés, eu fiquei agarrado. Fiquei agarrado por causa da idade. Só por causa da idade. Aí beleza, aí o pessoal da capitania não sabia onde enfiar a cara, né? Porque eu fui lá pegar o resultado e tal, aí você não falou que você é fulano de tal. Eu falei, só lembra o sobrenome, porque ele foi mediado da escola aqui. E eu já vim aqui na capitania várias vezes com ele. Falei com ele, mas a gente não lembra de você. Falei, mas eu não gosto dessas coisas desse jeito, né? Aí falei com eles, custavam vocês terem me inscrito? Se tivessem me inscrito, eu teria passado acho que em 3º lugar. Porque a pontuação nossa dos avulsos foi muito superior ao pessoal que era regional. Nem se compara, o pessoal regional nem estudou. Eles não queriam saber, eles estavam nem aí. Entendeu? Os regionais iam pegar carta de qualquer jeito. A Marinha ia dar carta para eles de qualquer jeito.
E foi o que aconteceu. E aí, não, ano que vem vai ter de novo, me perdoe. Aí vai abrir a turma aí, vamos ver. É porque agora vai vir uma categoria nova, vai ter novidade. Voltei na capitania. Aí voltei lá, realmente começou o MAC. Primeira turma de MAC eu fui inscrito. Primeira turma. Aí os professores ficaram bravos pra caramba. Você era pra estar fazendo curso de moço, que leva as cursos de moço acontecendo junto com a de MAC. E, Eric, só te perguntando, qual era a diferença na época para o MAC e para o moço? E se essa O diferença moço, o continua? moço, o MAC, eles criaram essa categoria como se fosse um aprendiz. Hum, E essa categoria não tinha certificado, só tinha uma CI, mas era possível embarcar em um curso. entendi. Vou te explicar. O Brasil segue a convenção de maneira bizarra. Vamos lá, porque de maneira bizarra. Para a guarnição, de maneira muito bizarra. Por quê? Desde que eu comecei a embarcar em navio do gringo, o Ordinary Seaman, o OS, Sim, ele não tem certificado. Ele não tem sim, certificado. Aquele 1034, que a guarnição tem, eles não têm. sim, Aquele certificado é para profissional, que é o AB em diante. Mas no sim. Brasil, o moço tem o mesmo certificado do AB, do marinheiro. Isso é uma aberração. Por quê? Desde que a Marinha Navio existe, o OS é um trainee. O OS é um cara que não tem certificado, a empresa contrata ele para ele aprender, ele vai trabalhar em qualquer coisa. E os OS fazem qualquer coisa, fazem de tudo. Eu trabalhei muitos anos com norueguês e eu via. Eles embarcavam para aprender, ia para a cozinha, ia para a máquina, trabalhavam no convés. Porque ali eles vão começar a carreira. No Brasil, não. Aí eles inventaram o tal de MAC, que seria isso, sem Seria um moço, certificado. né? Seria abaixo do moço, porque o moço tem certificado, né? No E aí Brasil, as né? empresas, no Brasil, uma coisa O de MAC Brasil. seria um moço lá fora, né? Seria um É moço lá fora. isso, como se fosse isso. É uma aberração, né? Uma coisa fora da convenção. Não é que é fora, está na convenção. A convenção permite. Tanto é que a convenção mudou de novo, criou uma nova certificação, que no Brasil já era dada, e aí se embolaram com isso, prejudicou todo mundo a guarnição, como sempre eles fazem, porque por falta de conhecimento profundo do que é a convenção, do que é a ideia da convenção. A ideia da convenção não é prejudicar o marítimo, e sim ajudar o marítimo. Sim, Mas a maior aplicação dela, inclusive, como eu te expliquei, 95 foi o ano limite, mas 95 ela não chegou de fato a acontecer. sim. Inclusive, primeiros cursos de combate incêndio que eu ouvi falar na minha vida, que todo marítimo ouviu falar na vida, era dado pelo Corpo de Bombeiros, para tu ter ideia, tão avacalhado que era. A capitania Caramba. fez um acordo com o Corpo de Bombeiros, e aí o pessoal ia para o Corpo de Bombeiros fazer curso, um curso besta lá, essa é a realidade, porque, sinceramente, qualquer marítimo hoje em dia, com curso de avançado, está muito, não digo anos luz, mas está muito acima de qualquer bombeiro, porque o nível de treinamento, de exigência é muito superior em navio do que o bombeiro terráqueo. Nem se compara. Tudo bem que eles estão treinando, só fazem isso na vida, mas o nível de conhecimento, inclusive teórico, é muito maior. Né? E se a gente não conseguir combater o incêndio do navio, quem vai se lascar é o tripulante, né? Com certeza. Mas essa história é longa, né? É bem longa. E, para resumir, o MAC não era reconhecido por ninguém. As empresas Tá. não queriam contratar MAC. Quanto tempo foi Entendeu? o curso de MAC? Foram três É uma meses, assim, ou semana. não? Foi Não, uma não. semana. O de moço era 3 meses. O de MAC era uma familiarização. Tá. Era um intensivão. Era o dia inteiro um intensivão. Entendeu? É coisas básicas. Para mim foi muito fácil porque toda aquilo ali eu já sabia. Porque eu já tinha estudado, engolido aqueles livros básicos para fazer a prova, todo conhecimento, perguntava para os amigos. Eu lembro que eu errei, as coisas bestas na prova foram coisas que estavam mal formuladas. E o Eram conteúdo pegadinhas. era já específico, era? O conteúdo Era, já era era. específico. Eu não Não posso era falar tipo, mal. Eu tive bons instrutores, os instrutores não eram ruins, não. Inclusive, alguns eram marítimos. Porque mas tô naquela falando assim, capitania. o conteúdo Hum, da. não, não, não. Isso, isso, não tinha nada. Inclusive para a prova de moço. Era tudo específico. Não era português e matemática. Era só conhecimento específico. Não tinha lógica, não tinha nada, nada. Era apenas conteúdo específico. Conteúdo programático caía. Poluição, meio ambiente,
o que era mais fora, né? Entendeu? O que era mais fora. Mas a nomenclatura, equipamento de convés, manobras, mas manobras muito básicas, né? Uma coisa bem beabá, né? Mas era legal isso, por um lado, né? Porque no curso a pessoa não chegava totalmente cega. Mas a ideia de formar o profissional na época era outra. Era um profissional braçal. A ideia era completamente diferente de hoje em dia, né? O nível era outro. É isso que eu estou tentando explicar. O nível era muito diferente. Entendeu? A transmissão tá boa para você? Pra mim tá falhando, não, tá tremida um pouco, mas eu tô escutando você normal. É, é porque eu tô vendo você tremido também. A mim mesmo eu vejo bem. Aí, enfim, aí eu tirei a carta de MAC, esperei o próximo ano, eu nem tentei embarque, nem tentei. Veio o ano seguinte, veio uma portaria para ajudar. MAC não vai poder fazer a prova. Ninguém vai poder fazer a prova. Ninguém. Tem que promover todos os regionais. Todos os regionais têm que fazer o curso e ser promovidos. Isso em 1997 para 98. Aí, um balde de água fria. Não vou poder fazer prova. O que eu vou fazer da vida? Procurar trabalho, né? E aí foi uma selva, né? Porque as empresas de reboque portuário já não queriam MAC porque não conheciam. O RH não sabia o que era MAC. Ah, nós temos que promover todos os regionais para longo curso. E aí aquele montão de gente, tem que preparar esse povo todo, prioridade é eles. Inclusive todas essas turmas que abriram, acho que abriu 2 turmas por ano, não tinha nenhum critério, critério zero. Era escrito pelas empresas. Eu não vou citar as empresas, mas as empresas de apoio portuário chegavam lá na capitania com a lista de funcionários. Está aqui a lista aqui, eles têm que pulsar. E aí é de acordo com a empresa. A empresa tem força, botava 10 funcionários de vez para cursar. E os caras levavam aquilo nem aí, né? Tudo vaposeiro velho, cara de 20 anos de empresa, e nem aí, enfim. Aí você chegava em qualquer empresa, porta fechada. Aí um amigo meu de muitos anos, da minha família, que é shipbroker lá na cidade, e eu conhecia a família dele toda, e aí ele falou, vou ajudar você. Você está muito interessado e tal. Aí me indicou para uma agência, vê, hoje não existe isso mais. Mas tinha uma agência marítima, que era muito forte, que ela cuidava de documentação de embarcações estrangeiras que chegavam aqui no offshore. O offshore estava engateando, e era muito diferente. Uma outra era. As embarcações estrangeiras que trabalhavam aqui, em AJB, eram ligadas mais à atividade sísmica. E eram todas afetadas. Eram afetadas. Prospecção, né? Prospecção primeiro. Isso, porque estava muito fraco. E, por exemplo, a Astro Marítima, ela afetava Anchor Handling da Solstad. A pessoa não sabe disso. A Solstad entrou no Brasil pela Astro Marítima. Depois de muitos anos eu fui funcionário da Solstad, trabalhei com um norueguês que falava, não, eu trabalhei nos anos 80 no Brasil pela Astro. Afetou o nosso navio, veio para cá. E esse é um exemplo. A Astro afetava, a Delba afetava, trazia navios estrangeiros para cá, de Fasta veio pela Delba. A Edson West, que é a Bram, veio pela Delba que trouxe ela para o Brasil. Só que elas não tripulavam, eles não tinham nenhum vínculo. E só contratavam a embarcação, contrato Petrobras ou contrato Shell, o que seja. Essa embarcação chegava e aí tinha que ser tripulada por alguém. E aí o armador contratava uma agência local para ser a agência responsável pela embarcação, né? Aquela que responde legalmente. E aí essa agência era uma delas, que o dono tinha muita influência, um cara que nasceu na navegação. Conheci muito ele, foi embora do Brasil já, enfim. Aí ele conhecia esse dono da agência e ele não me apresentou, ele chegou, pegou e deu um telefonema, ó, tem um amigo meu, arruma um embarque para ele, porque eu sei que eu cuido da papelada dos navios que estão chegando, ele cuidava da papelada, ele era o broker. Aí, assim, ligaram para mim assim no outro dia. Ó, vem aqui e traz seus documentos. Eu nem acreditei. E era para embarcar no navio sísmico. Era para subir no navio sísmico. Aí de cara eu já fui assim, para elite. Eu não sabia que navio sísmico era elite. Entendeu? Da indústria do petróleo, eles estão muito à frente de tudo. Entendeu? E eu fui logo cair num navio norueguês. De cara. Chamava Polar Search. Só que só deu um embarque nesse navio. Que o contrato dele é spec, é um contrato assim, que é rápido,
que é a própria companhia, na época da Veritas, e ela conseguiu licença para a ANP, para ela prospectar por conta própria. O SPEC é isso, ela prospecta por conta própria, e aí ela vende o dado sísmico para quem se interessar no leilão. O leilão é lá em Londres, para tu ter ideia. Fui aprender isso a bordo, óbvio. Porque isso aí não tem escola que ensine. Né? Não, eu também não sabia. Nem escola de geologia talvez ensine isso. E aí eu não sabia, totalmente leigo. Caí lá no navio que era cheio de cientista, essa é a realidade. Navio sísmico é um navio cheio de cientista. Cheio de geofísico, cheio de geofísicos, geólogos, isso aí. Não tinha fiscal, né, porque era deles mesmo. E aí tinha muito britânico, norueguês, canadense. O meu inglês era muito rasteiro, mas já me ajudava muito. E é isso que eu quero deixar claro. O que diferenciou a minha carreira, o que me ajudou, foi o inglês. Sem o inglês eu não teria chegado em lugar nenhum. Eu sempre também bato muito nessa tecla. Eu estaria lá atrás. Nessa tecla. E é uma opinião generalizada, né? Quem fala inglês sabe que não teria chegado nem metade do caminho sem o inglês. Não, eu estaria lá atrás. Eu teria, talvez, igual alguns colegas continuaram. Isso que eu ia falar agora. Eu conheci durante a prova de moço, chama Primo, o sobrenome dele mora até aqui perto. E ele fez a prova comigo e ele entrou porque ele já era regional. Mas ele já sabia todo o caminho das pedras, já tinha feito para regional, porque os tios dele eram contramestres da Docinave. E ele já tinha vaga na Docinave. Falei, vou sair do curso aqui e vou embarcar na Docinave. E foi dito e feito. Ele saiu, pegou um navio de longo curso. E foi direto para longo curso como moço. Aí a gente ficou anos sem se ver. Anos. Ele viajou para muito lugar. Uma época muito legal. Que eu fiz amizade com ele anos depois, trabalhamos juntos anos depois. E ele estacionou, porque ele não desenvolveu inglês, mas ele alongou pra caramba. Porque ele saiu ali, foi para navio de longo curso, ele fazia a linha da Ásia, ia para China, Austrália, Japão. Depois ele saiu, porque ele era muito encrenqueiro. Era normal, marítimo sem encrenqueiro, era muito normal. Apelido, vou até falar aqui entre nós, o apelido dos tios deles era Irmão Metralha, para tu ter ideia. E são famosos aqui na região. São famosos, são vários irmãos. E tem mestre, tem marinheiro, acho que um deles chegou oficial. E eles eram problemáticos, enfim. Eu trabalhei com um deles, inclusive, pouco depois com o tio dele, e fui conhecer depois, que era tio dele. Entendeu? Um remo, cara, assim, marinheiro mesmo, assim, velha guarda. Entendeu? Barbudo, na época ninguém usava barba, era barbudo, tinha brinco, cheio de tatuagem. Isso aí na época não era coisa normal, como é hoje, como é moda. Hoje é moda, né? Na época isso não era moda. Era marítimo de navio de longo curso que era assim. Era aquele tipo. Entendeu? Aí tem perguntando aqui, eu falo inglês fluente desde de que ano? Fluente é uma coisa assim, complexa. Leva anos, né, para atingir uma fluência, né? Anos. Eu vou voltando, antes de fazer a prova, eu estava já me preparando no inglês, por conta própria. Eu não nasci rico, eu não fiz intercâmbio, eu não tive família para pagar curso de inglês para mim, mas eu era um bom aluno no segundo grau e no ginasial, na época tinha ginásio, né? Nas aulas de inglês. Eu nunca matei aula de inglês, eu sempre era nota 10 em inglês, aquele to be, maldito to be. Eu era sempre o melhor da turma. Você evoluiu do to be sozinho, né? Porque às vezes fica anos do to be. Isso, porque a didática é horrível, professores são ruins. Professores são ruins, essa é a verdade. Isso eu fui aprender a bordo com o próprio gringo. Você tem que ter bom professor. Bom professor vai te fazer um bom aluno e você vai aprender correto. E o caminho é esse, o caminho é estudar. E aí eu botei na minha cabeça. Eu gosto de inglês, o rock me ajudou, não omiti, eu via muito rock. E isso aí influenciou pra caramba o rock britânico e facilitou muito, porque você ouve, você vai pegando. E aí eu trabalhava numa empresa que ficava no centro da cidade, frente para uma biblioteca pública. E no horário de almoço, eu tinha 2 horas de almoço, eu era privilegiado, eu ia para lá e ficava 1 hora e meia estudando inglês. Tinha Barça inteira lá, uma Barça inteira. Não tinha internet, não tinha computador nem para consultar as publicações. Não havia internet. Que internet? Isso em 94, 95. Eu ia lá, pegava a Barça, pegava um caderno, e a Barça tem toda a nomenclatura marítima. Toda. Tem que saber onde eu aprendi a nomenclatura marítima, foi na Barça.
Ia lá, tem um compêndio da Barça só náutica. Eu ia lá e Olha que ia legal. anotando tudo, escrevendo o nome de cada coisa do navio. Isso, expressões, escrevendo em inglês arcaico, inclusive. E escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí vai, e aí vai. Isso não foi uma coisa rápida. Uma coisa muito longa, um processo. Graças a Deus, hoje as pessoas têm internet. As pessoas conseguem, às vezes, um aparato financeiro, familiar, para mandar para o exterior, para fazer um intercâmbio. Aproveite. Faça o possível. Para quem tem, não domina o inglês, entendeu? É o idioma da Marinha Mercante, eu já sabia desde o início. E aí, esse ponto que eu ia chegar. Antes, vamos lá, quando eu fiz para a MAC e esperei o tempo para fazer para a moça, eu falei, eu vou passar em primeiro lugar nessa prova, vou estudar, eles vão ver só. Não vou pedir ajuda pro meu tio, para ninguém não. Meu tio, não, você vai entrar, que não sei o quê, que agora aquele pessoal da capitania foi desaforado com você, eles têm que te colocar. E a prova tinha, entendeu? Tinha corrupção. Mas tinha sempre houve. Era uma bagunça completa, entendeu? Isso aí, vamos ser ingênuo, não, sempre houve nesse meio, né? Quem não tem padrinho morre pagão. Isso aí eu ouvia da capitania o dia inteiro, isso. Eu convivi naquele meio meses ali. Depois eu fui cursar na capitania nova, que eles construíram, vi o processo de construção, fui na inauguração, os comandantes me conheciam. Eu tinha uma entrada lá, já entrava, saía o que quisesse. Já sabiam quem eu era. E aí tudo, qualquer publicação que tinha, eu comprava. Tudo que existia de publicação que a DPC publicava, eu comprava. Código Internacional de Sinais. Deixa eu tentar lembrar, todas as publicações que podiam ser vendidas para o público, eu comprava. Eles me davam carta. Não, esse MVP não tinha Não? na Mas época, não. ele é de 85. Mas você não achava da capitania, não. Na capitania não Tá. vendia. Isso tem lá na escola, no Ciaga, no Ciaba. Agora, nas capitanias, disponível ao público, eram limitadas as publicações. São as publicações que eram da DPC e as publicações escritas por almirantes, para vender livro. Comprei todas, lia tudo. A maioria coisas ligadas para amador, né? Mas eu ganhei publicações. Eu conheci muita gente de navio. Esse primo mesmo aí, eu convivi com um mestre que foi mestre dele, depois, anos depois, a minha professora de Direito e Economia no segundo grau, o marido dela era contra-mesa do SINAV, ele até morreu no acidente. Ele me deu de presente ele fez os cursos, uns livros grossão, uma coisa bruta, aquela coisa antiga dos anos 80, e eu ficava estudando, era bem complexo para a época, entendeu? Porque eu preparava para ter conhecimento profundo de convés, não é só apenas de ferramentaria e de manobra, mas manobra do rio. Eric, tá falhando a sua conexão. A sua conexão. Tá. E agora? Melhorou? Mais ou menos. E aí, deixa eu ver aqui se a minha internet está boa. Porque eu mudo pro tiro Wi-Fi. Agora parou de vez. Ixi. Melhorou? Voltei? Agora Voltei? melhorou muito. Melhorou. Voltou. É porque eu tirei o Wi-Fi e botei dados móveis. Agora o Geraldo foi estar picotando. Aí eu foquei, botei na cabeça que eu tinha que ter conhecimento. Que não interessa aonde eu vou chegar. Meu objetivo era portuário. Só que as portas não se abriram. Era indicação, começava por aí. Indicação, apesar de ter grandes amigos nas empresas, eles não eram gerentes da empresa. Tinha que ser nesse nível. E entrava, o pessoal ficava frustrado. Pô, tá entrando gente que não dava. Eles falavam, entra um cara aqui que trabalha 2 meses e tchau. Entra outro fresco. Porque era um trabalho muito bruto. Eu peguei a época de manobra do convés. Os rebocadores de porto de hoje são uma máquina high-tech. Não se compara com os anos 80. Mercedes, né? Uma Ferrari, né? Uma Ferrari. Não se compara. Guinchos automatizados, cabo de Kevlar, levinho. É perigoso, mas se opera com uma pessoa. Na época era 3 marinheiros no convés, no rebocador de porto. Porque era um gato. Talvez você não sabe o que é esse dispositivo, um gato.
Gata é aquele gancho grande, pesado, pega o cabo do navio, tem que puxar no braço mesmo e jogar lá no gato, perigosíssimo. Aí a gente ouvia falar de acidente, o gato travou, e aí não abriu, aí puxou o rebocador e emborcou o rebocador. Aconteceu 2 acidentes assim em Vitória, feio. Porque precisa de bolapu, o rebocador não tinha um bolapu grande, o gato também não oferecia segurança, enfim. Eu peguei essa época, os caras trabalham de sandália, sem camisa, de bermuda. Não tinha nenhuma regra de segurança. Entendeu? Na máquina eles desciam sem camisa, de E bermuda e de hoje a chinelo. gente já vê isso, né? Hoje a gente já vê isso em alguns locais. Imagina nos anos 80. Hoje já às vezes é difícil colocar uma consciência de segurança. Você imagina nos anos 80, né? É, Isso era os anos- padrão. era. E aí eu acompanhei a evolução. Quando chegou o primeiro, esse rebocador já existia azimutal, mas eu vi chegar os azimutais. 87, 88, começou a chegar em Vitória os rebocadores azimutal, eu já conhecia. Aí fui a bordo, quando ia passeio, aí vi ver que era azimutal. Ah, vai para ré, vai de lado, pô, uma coisa louca. Mas tinha rebocador de eixo fixo ainda. Aí eu entendia tudo disso, já sabia tudo disso aí. Já sabia como que era a manobra, já sabia como é perigoso. O navio entra debaixo do navio, a água do ferro tá caindo na cabeça dos caras. E eles ficam xingando, só palavrão, né? Gritando lá, xingando o gringo. Fecha essa água, miserável, fecha essa água aí. Água gelada caindo. Aí saiu com manobra 3 da manhã, a gente tava no churrasco. Sério, lá na base de rebocador, uma maravilha. Aí, ó, tem que dormir que vai ter programação de manobra. Aí, beleza, a gente ia pros biliches dormir, é legal pra caramba. Aí acordava com a máquina já virando, pá, você caía do beliche, eu falei, ó, manobra 2 da manhã. Aí ia lá pra Tubarão, o mar batendo pra caramba. Eu falei, é isso que eu quero, isso é adrenalina pura. Isso que é vida. Só que eu não consegui. Não Uhum. consegui. Não consegui porque Não era indicação. mesmo o seu destino, né? Não era. Eu não creio em destino, mas enfim, eu queria ter Sim. ido. Queria ter ido, entendeu? Eu achava legal, eu acho legal. Só que hoje está muito high-tech, hoje mudou tudo, né? Hoje acabou isso. Hoje é Nutella, né? Hoje é completamente Eu, vou, Nutella, né? eu não uso muito essa expressão, porque sabe que a nossa vida é difícil, é dura, né? Pode estar confortável e bom do jeito que for, que o trabalho é perigoso, né? Não deixa de ser um Com trabalho para certeza. gente que tem fibra, tem que ter muita fibra. Né? E hoje mudou, né? Hoje nós trabalhamos muito mais. Hoje você trabalha muito mais. A automação força muito mais o profissional em se tornar mais dedicado, em estudar muito, em fazer função de 2, 3 pessoas ou mais. Com É isso que eu ia certeza. falar. Eu peguei no rebocador, tinha cozinheiro, tinha 3 na máquina, 3 ou 4 na máquina, dependendo do rebocador de porto, 3 no convés. E aí, vai ter que cortar. Por isso que eu não consegui entrar. Também estavam cortando tripulante. Tirou um do convés, aí ficou 2, tirou um da máquina. Aí depois acabou com o cozinheiro, não teve mais cozinheiro. Aí era quentinha, congelado para eles fazerem lá no micro-ondas. E cada dia um para a cozinha. Eu cozinhei muito, que eu trabalhei em dragagem depois. Depois que eu tirei a certificação de moço, meu primeiro embarque foi em draga. Mas foi anos depois, 5 anos depois de MAC, batalhando, entendeu? Foi uma dificuldade, porque meus embarques eram intermitentes. Eu fui para o Laceche, fiz o embarque, acabou o Laceche. O navio foi embora. Até chorei quando o navio foi embora, não acreditei. O navio tinha um carrinho de golfe. O navio tinha um Oh, carrinho meu de Deus! golfe no convés. E os filipinos Tinha botavam um caixa. campo de golfe? Ou Não, não? não, o carrinho de golfe era Não, para eu levar também. cerveja. Não, levar cerveja. É Isso é sério. muito grande. Não, porque, não, o navio sísmico, tudo que você imaginar de comodidade, eles colocam no navio. A empresa não tem limites. Então eles compraram um carrinho de golfe que era para levar ferramentas. O convés não era nem grande, o navio tinha 80 metros de comprimento, mas o backdeck, Não chama é de grande. backdeck, mas o backdeck dele era enorme, era 60 e tantos metros. E aí aquele monte de equipamento, eles botavam as ferramentas. A parte da cerveja é verdade, não é mentira não. Tinha uma caixa de cerveja, um cooler lá, e eles enchiam de cerveja. O pessoal da sísmica é louco, né, cara? O pessoal da sísmica é incrível. Eu me amarrava, assim, eu odiava aquela relação de amor e ódio, né? Em trabalhar em navio sísmico. Você trabalha muito, muito, muito. E o embarque em navio sísmico é longo. Eu peguei embarque de 55 dias, 60 dias, 55, depois 45, depois 35, mas nunca menos que É, 35. Depois peguei é porque acho 42. que
No momento que começa, né, a prospecção de dados, a prospecção de Não, o navio não, campo, é o não navio que para, ele né? fica ao mar, é o navio que mais fica no mar. É um navio que Com certeza. ele não arriba, quer dizer, arribar só se for em caso, arribada mesmo. Ele não entra em porto nenhum. Ele fica 2 anos se precisa no mar. Ele tem tudo lá, tudo, tudo, tudo. Depois trabalhei em navios Então sísmicos você fantásticos. embarcava e desembarcava de helicóptero ou como é que era? Era Só, assim? só, Já não. era? Ah, tá. O Polar Search, ele tinha helideck. Mas o helicóptero era tão caro que, assim, o voo era um voo, assim, ocasional. Com linhas gerentes, quando era troca, só main crew, que é o comandante, né, os oficiais sênior e o pessoal sênior da sísmica, que assim, a sísmica tem os sêniors também. E o pessoal sênior da sísmica, aí eles iam de helicóptero. O resto, rebocador. Barco de resgate e rebocador. Navio sísmico todo dia desce o barco de resgate. Eu fiquei fera nisso aí. Você fica fera em barco de resgate, em baleeira. Mas é fera de você operar sozinho aquela porqueira e soltar o gato, que é navegando. Ele não para de navegar. Você desce o barco de resgate navegando, sobe ele navegando. Aí eu vejo o pessoal postando nos grupos aí, não vou falar o nome, como se fosse uma coisa de outro mundo descer um barco de resgate. E filma, faz aquela coisa. Navio sísmico, pelo amor de Deus, descer 2 vezes ao dia o barco de resgate. 3 vezes ao dia. E tinha um workboat. Navio sísmico tem um workboat. O workboat desce e fica horas e horas na água. E vai lá para trás, 10 milhas às vezes afastado do navio sísmico, para fazer reparo nos cabos. É uma coisa de louco, uma casquinha, né? Um barco de pesca. É verdade, um barquinho de Sim, pesca. E Polar Seixas é um navio muito velho, com né? certeza. Antigo. Esse navio que eu trabalhei é muito velho. Mas, para tu ver, aí você vai no navio que tinha até um carrinho de golfe para o pessoal botar cerveja para ficar tomando lá durante o trabalho. Eu peguei essa época. Com certeza, durante o Aí, trabalho. Eu não ia ser no domingo no churrasco. Com certeza não, não. não, não existe. Gringo não faz isso. Né? Gringo não tem churrasco domingo, né? E Não, não é coisa tem. horrível, né? Churrasco de bordo de gringo, Deus me livre. Eu nunca Aquilo não é churrasco. experimentei. Não, é Nunca horrível. teve. Tipo, é horrível. Aí depois, o Legari aí, abraço. O Cinta também falou aí. Falou. Obrigado por vocês aí. Aí, depois disso, eu fui embarcar no rebocador não. O leigo fala rebocador, mas é um supply, um mini supply. Depois eu fui aprender, era um mini supply, que é um supply pequeno de apoio a navio sísmico. É um supply feito para navio sísmico. Então tem todos os equipamentos apropriados para apoio do sísmico. Sim. É um supply que nem o Loreto da Delba, um supplyzinho pequeno de 1.600 toneladas, 1.700, americano. Aí Quantos o metros? Halcalés. Deixa eu lembrar aqui de cabeça, o Halcalés tinha 68, 70 metros, é pequeno. O convés dele que era grande. Aí tinha os containers soldados no convés, um container reefer e um container dry. Para o quê? Levar rancho para o navio sísmico. Ele fornece o navio sísmico. E o rancho paletizado. Nada de caixa, de guindaste, subir container igual no offshore mesmo, em plataforma. Não, é a raiz mesmo. Aquele convés baixinho, com o mar lavando, e você vai com a paleteira dentro do container e puxa os pallets para fora. Serviço braçal mesmo, e tripulação reduzidíssima. Pequenininha. A acomodação era grande, tinha camarote sobrando. Por quê? Para levar tripulante. Ele fazia troca de turma. Estava no porto ali em Niterói, aí vinha aquela gringanhada, subia a bordo, carona, ride, carona para o mar. 8, 10, 12 horas, 14 horas de navegação, até chegar lá onde está o navio, num ponto de encontro. Aí aproximava, descia o workboat, então o barco de resgate do navio sísmico. A gente tinha o David, né, o guincho, içava o barco de resgate para cima, os gringos pulavam para dentro, descia o barco de resgate e mandava eles para o navio sísmico. E vice-versa. Na verdade, ele entregava os gringos depois que fazia transferência de óleo, água, rancho, pegar o lixo deles, serviço do supply, né? Sludge. Aí os gringos pulavam para bordo, pulava mesmo. Você a escada de quebra-peito e descia, pulava na defesa e pulava para o navio. Era assim. Pulava, né? Pulava. Era coisa, uma aventura. Era uma aventura. E se amarravam, e se amarram, cara. Uma coisa de louco, e se amarram. Entendeu? Umas coisas loucas, assim. Eu trabalhei em cada coisa louca. Que até hoje eu agradeço a Deus que eu não morri. Eu não sei como que eu não morri. Eu não perdi uma perna, um braço, eu não morri, eu perdi a cabeça. Meu Deus do céu. Aconteceram coisas loucas. Esses navios aí eram muito perigosos. Muito. De MAC para Defensa. MOC, foram quantos anos?
Fiquei 5 anos até conseguir, porque não abria curso. Precisava de um curso? Ah, precisava de um Precisava curso. fazer o curso, 3 meses. Não abria curso. Como te expliquei, ficou anos sem abrir curso. Os cursos eram exclusivos para quem era regional. E eram indicações de empresas. E eu trabalhava numa empresa que não pagava fundo de ensino profissional marítimo. Eu já conhecia isso tudo. Toda essa esquemática do conhecimento, eu já conversava muito com os mais velhos. Então eu já entendia. Entendi o jogo. Eu tinha que arrumar uma empresa grande para trabalhar, mas não conseguia. Que era MAC. E meus embarques eram intermitentes. Assim, eu trabalhei no Halcalés, mesma coisa. Deu 3 embarques, que foi quase 1 ano, acabou o contrato. Navio Sismo, tchau. Infelizmente eu bati no supply errado, que veio um outro supply, que foi o primeiro da Edson Oeste a chegar no Brasil, que era Blue Shark. Não, Dico Pegasus. Não, Blue Shark veio depois. Dico Pegasus. O Dico Pegasus chegou no supply grandão, que é do padrão desses que são construídos lá em Itajaí, grandão, moderno, Zimutal. Eu vi que ele navio entrou em Vitória. Era lindo, azul, não é o padrão da empresa, é azul porque é azul, por causa da Dico. Dico é uma empresa sísmica, ele foi construído para Dico. Afetado. Porque a Edson Schwartz é a Bran, né? Eu nem sonhava existir tal da Bran, né? Então quem gerenciava essa empresa era aqui em Vitória. Era a agência escolhida era esse pessoal que era responsável. Entendeu? Eles eram o agente protector, era eles. Esse é o nome, é esse, agente protector. Eu lembrei da expressão. E aí eu não fui para esse navio por um triz. Eu tinha que ter para aquele navio. Porque esse navio ficou 3 anos no Brasil. Eu teria feito dinheiro, eu teria conseguido muito sea-time, né? Que eu precisava de sea-time. Intermitente, você não pega sea-time. Era um navio superior em tudo, moderno, empresa grande. Eu já sabia que a Edson Schwartz era uma empresa grande. Não tinha internet, mas já tinha pesquisado a respeito da empresa. Continua não tendo, até hoje. Não, mas não tinha internet em lugar nenhum, né? Internet era um luxo. Ah, sim. Eu peguei a época de ficha, eu peguei a época de cartão, entendeu? Ficha eu ainda peguei. Eu ligava para casa por ficha, lá em Niterói, lá descia, na Ponta da Areia, por orelhão, para ligar para casa. Orelhão, ninguém tinha celular. Nem no navio nem tinha celular no navio. Só em Massate, mal não se usava, né? Por causa de emergência. E mal sabia usar também. E você precisava de tempo embarcado para fazer o curso de moço também, ou só precisava mesmo de uma indicação de uma empresa grande na época? Precisava primeiro, na época, no começo, esses primeiros anos era indicação, depois passou a ser time. Passou por tempo. E você precisava de quanto tempo? Então, aí que tá. O tempo é de acordo com os inscritos. Tu ia lá para a capitania, se inscrevia, eles puxavam a lista lá pela CIS, fazia os cálculos lá. Ó, tem 500 na tua frente aqui, cara, 10 anos de embarque, como que eu vou competir com um monte de gente com 10 anos de embarque? Eu falei, isso é uma coisa louca. Aí eu comecei a desanimar. E realmente, e aí, depois como foi que você... aí teve uma caída, o mercado teve uma caída. Foi por volta do governo Fernando Henrique, 2002, 2003, foi uma caída feia. Entendeu? Dá uma caída, uma congelada em tudo, sabe? Aí não tinha mais embarque. Parece que voltou os anos 90, aquela fase ruim, estava voltando. Mesmo com a CBO, que foi a primeira que retomou, começou a construir. Eu vi cair na água o CBO Campus, que foi o primeiro supply moderno construído no Brasil. Vi ele fazendo prova de mar na minha frente, esse navio e tal. E aí aquilo ali foi uma coisa de louco, mas só tinha ela. Só tinha aquela empresa. Não tinha ninguém mais contratando. E aí eu vou desistir disso. Como foi que você conseguiu fazer o curso? Como eu consegui? Então, os colegas que tinham conseguido, ou que já estavam na profissão há anos, fui me incentivar novamente. Não, volta, vai lá na capitania. Pode ir lá que você vai se inscrever, você vai conseguir, que não sei o quê. Agora já acabou aquele pessoal todo. E não foi por prova. Aí eu fui no sindicato local. O sindicato aqui em Vitória é muito forte. Sempre foi um sindicato muito forte. Eu ia muito no sindicato, tinha uma lista da pedra lá, eles faziam. Aí o sindicato foi e me inscreveu. Mas tinha certa resistência ainda de gente do sindicato. Dentro do sindicato tinha gente que tinha resistência. Aqueles mais velhos, aquele pessoal, mas teve gente que me ajudou. Eu falei, não, você vai conseguir, Eric, você tem que conseguir. Você vai conseguir, vamos colocar você numa turma. Que vai abrir uma turma que o sindicato vai pancar. O sindicato tem um caixa aqui, um cash aqui, ele vai pagar essa turma. Então nós não tivemos bolsa auxílio, todo mundo teve bolsa auxílio, nossa turma não teve bolsa auxílio. A gente não teve nada, nada.
E teve colegas que eram de empresas, diversos colegas eram de empresas. E as empresas pagaram essa bolsa auxílio para eles. Quem não era banco financiado, não tinha um padrinho, morre pagão. Então eu tinha que pagar. Aí foi uma época de sacrifício, entendeu? Porque aí eu fui morar na casa do meu tio e da minha avó, que era perto do porto. Aí eu atravessava de bote, que era baratinho, 50 centavos, e ia pé até a capitania, mas era 4 quilômetros. Fazia uma caminhada, mas era jovem, né? Então eu achava divertido, ia beirando do cais, ia lá, ia aproveitar para ir estudando, e ia andando, indo e voltando. E Aí eu já foram estava 3 cansado meses. disso. Aí foram 3 meses 3 de meses curso. e meio. 3 meses e meio. É. Aí você tirou Aí, a carteira de aí tirei, moço. primeira vez que eu peguei uma certificação, ufa, aí peguei uma certificação. E já saímos com combate incêndio, já saí todas as certificações. Eles fizeram o serviço completo. Já estavam de acordo com o SSW. Todas as certificações tinham o seu certificado. E a primeira turma de FNT que abriu, inclusive foi 2 CLCs muito bons, um deles excelente, que foi o comandante Queiroz, todos os 2 Transpet, Fronap não existia, Fronapianos, já aposentados, capitães de VLCC, aí eles deram curso de FNT. Eles Quem tá moravam em perguntando aqui, Vitória ó, e abriu. Que ano foi isso já? Que ano foi isso? Deixa eu lembrar aqui, 2005. 2004 para 2005. 2005. Aí eu fiz essa turma de FNT lá, que sem isso aí você era um marítimo incompleto, você tem que ter FNT. Aí foi muito legal mesmo, assim, me ajudou muito. E aí distribuí currículo para tudo, qualquer lugar. Tirei para... Aí já tinha internet, já existia internet, né? Eu tinha internet em casa. Aí ia lá, distribuí currículo até pro exterior. Todo mundo. Aí, inclusive, a V-Chips me ligou rápido. Só que não me embarcaram porque o embarcador não me conhecia, né? Os RH eram muito tacanhos na época. Aquela mentalidade. Mas você não tem experiência? Você vai abandonar o navio. Queria me botar em navio de longo curso. Falei, cara, mas eu falo um pouco de inglês e tal, entrevista por telefone. Aí, não, vou deixar para outro. Falei, mas é triste isso, banho de água fria. Aí, beleza, aí abri uma vaga numa empresa de Quando você dragagem. conseguiu embarcar com moço? Como moço? Demorou Numa empresa de mais ou dragagem. menos quanto tempo? Eu fui dos primeiros da minha do turma. curso até Até o embarque, quanto tempo? uns 2 meses. Não, 2 meses. 2 meses. Entre acabar o curso, pegar a os gente tem 2 cursos. minutos. Já apareceu aí pra você? Vai derrubar Não e aí eu apareceu. chamo de volta. Tá bom, meu Deus, eu falo demais. Tem 2 minutos. Tá. Pode continuar. Aí quando cair, Caindo. eu chamo de volta, tá? Exato. Aí eu embarquei numa empresa que já faliu, chama Interpa. Uma empresa de dragagem, engenharia. Entendeu? Uhum. E ela tinha escritório em Vitória. Ela é de São Paulo. E onde ela abre, ela pega portos grandes, pegava contratos do governo. E aí eu caí em dragagem e graças a Deus eu fui bem quisto pelo engenheiro, porque é o engenheiro que contrata. Na dragagem quem manda é engenheiro. E eu cheguei lá, ele já chegou, olhou meu currículo, tu trabalhou num supply assim, Edson Show West, ele ficou apaixonado quando viu meu currículo. E eu peguei e joguei o álbum de foto assim do navio. Aí joguei o álbum de foto na mão dele, aí ficou olhando o navio, aí tinha foto da máquina, ele é apaixonado por máquina. Os motorzão Caterpillar e assim, modelo tal, ele é o cara fera, Emilson. Ele é chefe de manutenção na Vale do Rio Doce hoje, dos rebocadores da Vale, inclusive. É um cara na carreira fantástica. E ele ama a marinha mercante. Fala, eu sou marítimo também. Ele falou assim, eu também sou marítimo. Eu tenho carta de MAC. Eu vou ter carta de MAC. Ele é um adotado. Eu tenho carta de MAC. Não, ele tinha carta de MAC, ele. Ele tirou a carta de MAC. Ele era marítimo, mas nunca exerceu. E ele era a favor do marítimo. Ele não era patronal, não. Isso que era legal nele. Ele sempre foi a favor do marítimo. Isso que eu gostei. O pessoal falava mal dele, mas pura inveja. Aí ele falou, não, a Draga tá lá trabalhando na Bahia, a gente vai mandar você para lá, e assim, assado. Agora tem que trabalhar muito lá, hein? A escala é 24 por 24. Olha. É uma escala terrível. Diferente. Uma escala horrível. Uma escala zumbi. 24.